Eu já disse, o pessoal da internet, do STF, pode espernear o quanto quiser, mas é o que é. Ninguém leva mais vocês a sério. Nem a Interpol, nem os Estados Unidos, nem a Espanha, nem a Itália, ninguém. E por isso que eu digo que é uma decisão porca. Porca, isso aí não para de pé em nenhum país civilizado. E não para de pé mesmo, porque é uma prisão completamente sem fundamento legal. Ora, o parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição diz: desde a expedição do diploma, olha o texto claro, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria dos seus membros, resolva pela prisão. Ou seja, a única circunstância em que um membro do Congresso pode ser preso é em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos têm que ser enviados para câmaras que em 24 horas vota pela manutenção ou não da prisão. Inclusive, eu ouvi dizer, vamos ver se vai acontecer, que o Hugo Mota vai botar a questão para ser votado. E aqui eu digo, eu faço um apelo ao presidente Hugo Mota, isso não se trata de gostar ou não da Carla Zambelli, mas de defender as prerrogativas do poder legislativo. Ontem eu critiquei, pontualmente, porque também elogiei, porque acho uma pessoa incrível, mas hoje eu quero parabenizar o deputado Nicolas Ferreira, que eu critiquei o não posicionamento em relação ao Eduardo, mas hoje eu parabenizo o posicionamento em favor da Carla Zambelli. Disse assim o Nicolas Ferreira: a Constituição só permite a prisão de deputados em caso de flagrante de crime inafiançável, e ainda assim determina que a Câmara dos Deputados decida sobre a legalidade da prisão em até 24 horas. Mesmo assim, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva da deputada Carla Zambelli sem flagrante, sem crime inafiançável e sem autorização da Câmara. Você não precisa gostar dela para admitir que isso é um ato ilegal. Também ordenou o bloqueio do salário e das verbas de gabinete, a retirada das redes sociais da mãe e do filho da parlamentar, impôs multa por postagens e acionou a Interpol. O presidente da Câmara, Hugo Mota PB, tem o dever constitucional de submeter a decisão ao plenário. Não se trata de proteger uma pessoa, mas de defender o Estado de Direito. E eu acrescentaria o poder legislativo diante mais uma grave violação das garantias constitucionais. Eu repito, eu poderia ter escrito esse texto, Nicolas. Concordo com todas as vírgulas. Hugo Mota tem o dever, e eu ouvi dizer que fará, de submeter isso ao plenário. O que vão fazer? Vão forçar um flagrante perpétuo, como fizeram com Daniel Silveira? Ninguém compra essa história. A Globo News até botou um advogado para comentar o assunto e tomou um revés gigantesco, que o cara falou que não tinha como ter flagrante nesse caso. Vejam só vocês, a Globo News. Para a gente entender que nós aqui leigos, né, a Ana aqui também comigo, levantando essas dúvidas sobre a diferença da prisão por condenação e a eventual preventiva. Só para deixar claro, não precisa não ser leigo ou ser leigo. Basta ler a porra da lei. Gente, lei, ela tem que, por definição, ser inteligível pelo cidadão. Não precisa. Outro dia veio uma menina, não sei o que, Érica Corca, nunca ouvi falar dessa. Diz assim: não, o que o Paulo, eu sou doutora em direito por não sei lá das contas, não sei lá do ovo do caralho. O que o Paulo entende para dar parecer jurídico? Aí, no entanto, ela fala um monte de bosta e eu falo: minha filha, lê a lei. Então, apresentador, você pode ser leiga e até dizer que é leiga, mas está escrito. E aí, para dizer o óbvio, continua. O senhor diz que não pode ter preventiva para parlamentar, a não ser que haja autorização, é isso? A não ser que haja autorização do Congresso. Correto. Então, mas a prisão em flagrante também não precisa ser pedida, porque o flagrante, em tese, qualquer um pode fazer a prisão em flagrante. Então, aqui está uma dúvida, a gente fica com uma dúvida. Se a PGR pediu a preventiva, ela estaria pedindo algo que não é usual ou ela poderia estar pedindo uma prisão em flagrante para o STF? Mas flagrante de qual crime, Júlia? A invasão ao CNJ já foi há muito tempo.
O porte de arma foi na data da eleição. Isso que o senhor colocou, que, por exemplo, tentar constranger os fundamentos, né, para preventiva, porque aí não seria preventiva não flagrante, mas no caso da preventiva, coagir testemunha ou fugir, né? Não serviria para o flagrante, obviamente. Não, então o flagrante é aquele crime que está acontecendo, como, digamos, intuitivamente nós entendemos a palavra. Né? Um doutor. Existem alguns crimes que, pela estrutura dele, eles se desdobram no tempo. Então, o exemplo mais óbvio é o sequestro, o cárcere privado. Enquanto o sujeito está preso, o crime está sendo reiterado, continuado, estendido. No caso do Delcídio, eles empregaram essa ideia para a organização criminosa. Né? Enquanto o sujeito é membro do Comando Vermelho, do PCC, ele do Brasão continua também, sendo não? membro. Do Brasão também, Domingos Brasão. Eu acho que no caso do Brasão forçaram um flagrante por obstrução. Né? Que haveria ali ingerência dele para impedir as investigações. Então, veja. A Júlia quer que tenha um flagrante. Você vê a torcida dela e dessa não sei o que, Flor. Há uma torcida ali, pô, tenha flagrante, tenha flagrante. O cara diga que tenha flagrante. Eu acho bacana, quase bonitinho. De um jeito ou de outro, o Supremo encontrou um crime que estava acontecendo naquele momento, né? Ou que era, por sua natureza, permanente, organização criminosa. Eu não vejo nenhuma das duas hipóteses para o caso da Carla Zambelli. Então vai ser difícil encontrar um fundamento. Agora, o professor Paulo Gonet é um professor, entende direito constitucional, ele não faria um pedido estapafúrdio. Me parece, então, que ele vai ter... Não. Pelo amor de Deus. Paulo Gonet vai fazer um pedido estapafúrdio? Não. Aquelas 34 pessoas denunciadas, a retirada das redes sociais, a derrubada do X. Não. Paulo Gonet não faria um pedido estapafúrdio. Tentar encontrar um amparo jurídico para dizer que também, neste caso, há uma excepcionalidade. Esperemos o pedido do procurador. Isso. Esperemos o pedido, inclusive a gente confirmou, a nossa equipe, como a gente dizia, Camila Bonfim, Turolo, confirmaram que houve o pedido pela PGR, a gente ainda não teve acesso aos fundamentos. Houve pedido, não teve fundamento nenhum, você pode tirar. Houve pedido, não teve fundamento e houve decisão do Alexandre, e eu li aqui o pedaço da decisão. Mas o meu ponto é que nem o cara da Globo News defendeu o flagrante. Então, quando você junta um pedido sem fundamentos, feito de maneira porca, aciona a prisão ilegal, qual é a expectativa que você acha que a Carla Zambelli vai ser colocada na difusão vermelha e extraditada pela Itália? País da qual ela é cidadã. Zero chance, zero. Ora, de novo, leiam a porcaria da lei. O artigo 26 da Constituição italiana diz que a extradição do cidadão só pode ser permitida se tiver expressamente previsto em convenção internacional, o que só vale para alguns casos dentro da União Europeia. Tá lá, o artigo 698 do Código de Processo Penal italiano diz que, abre aspas, vou ler para vocês, a extradição é admissível, desde que não contrarie os princípios do ordenamento jurídico do Estado, não prejudique os direitos fundamentais da pessoa, esteja prevista por convenções internacionais e, na ausência dessas, esteja fundada na condição da reciprocidade. Então, repito, a chance de atender o pedido de um foro altamente percebido no mundo inteiro como político é muito perto de zero. Eu já disse, o pessoal da internet, do STF, pode espernear o quanto quiser, mas é o que é. Ninguém leva mais vocês a sério. Nem a Interpol, nem os Estados Unidos, nem a Espanha, nem a Itália, ninguém. Mas tem tratado de extradição com o Brasil. Meu querido, assim, você que repete esses argumentos, entenda, primeiro de tudo, o artigo 3º do Tratado de Extradição entre o Brasil e a Itália prevê que cada país se reserva o direito de não conceder a extradição de seus próprios nacionais. Ou seja, o caso exatamente da Carla Zambelli. Mas é o caso, por exemplo, do Robinho. A Itália pediu a extradição dele para que ele cumprisse a pena de 9 anos de prisão por estupro, mas o Brasil negou. Afinal, era um cidadão brasileiro.
Logo, é evidente de que a Itália pode e vai simplesmente negar a extradição da Carla Zambelli. E mais do que isso, o grau de indisposição diplomática que o assunto extradição já teve entre o Brasil e a Itália é impressionante. Ora, o Brasil, em 2010, sob a presidência do mesmo Lula, negou à Itália a extradição do Cesare Battisti, o terrorista italiano condenado à prisão perpétua por 4 assassinatos. Então quer dizer que o Brasil tem o direito de negar à Itália a extradição de um terrorista assassino condenado à prisão perpétua, que nem era brasileiro, mas a Itália, segundo o argumento de quem diz, não poderia negar a extradição de uma cidadã italiana que é perseguida política no Brasil? Tem que ser muito maluco para acreditar nisso. Vocês que têm mais de... Acho que isso tem um tempo, eu já estou ficando velho, como meus cabelos brancos aqui estão denunciando. Mas você tem o caso do Salvatore Cacciola, que é icônico, o banqueiro condenado no Brasil. A extradição foi negada pela Itália sob a argumentação de que a justiça brasileira também costumava negar a extradição de cidadãos italianos. Vocês acham que o governo da Giorgia Meloni vai entregar uma cidadã perseguida de política de direita para o STF? Voltem para o mundo real. O Cacciola acabou preso, acho que foi em Mônaco. Porra, mas aí se a Carla Zambelli resolver ir para Mônaco, né, não há cura para essa burrice. Mas na Itália tá tranquila. Eu digo para vocês, ninguém respeita mais o Supremo fora do Brasil. Mas Paulo, teve um deputado italiano lá do PT italiano que já pediu para que ela seja extraditada quando chegar. Olha só, você tem deputado, pode fazer o que quiser. O Lindbergh fica aí, que nem um maluco, falando merda o dia inteiro. Lindbergh Farinhas. O dia inteiro. O deputado pede o que quiser. Tem que ter um PGR, professor de direito, como o cara da Globo News disse, o apóstata Paulo Gonet, para dar sequência que o PGR pede. Então, repito, ninguém leva mais o STF a sério. Eu apostaria, posso estar enganado, de novo, não quero estar enganado, mas eu apostaria que Carla Zambelli chegará na Itália, ficará na Itália e, se Deus quiser, vai se estabelecer bem e vai brigar para que a Itália também ostracize o Brasil do Alexandre de Moraes da comunidade internacional. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.